Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo de Underrider e hoje estou aqui para vos falar, estou aqui numa garagem, não é? E estou aqui para vos falar quais eram as 5 ou 6 motas que eu gostava de ter na minha garagem. Não é uma escolha fácil, sei que fiz um vídeo aqui há tempos a falar sobre as motas de sonho, mas este vídeo tem como propósito as motas que eu gostava de ter na minha garagem. Isto foi uma ideia dada pelo motovlogger Sempre a 30, vou deixar aí a indicação do canal dele para irem lá ver. E então venham comigo que eu vou-vos dizer quais são as motas que eu gostava de ter aqui na minha garagem. Até já! A primeira moto que eu escolhia seria a Honda CRF 300 Rally. Há uma moto que dá, digamos, para tudo. Dá para andar em cidade, dá para ir trabalhar numa moto leve, pesa 150 kg, tem um depósito de combustível 13 litros, tendo em conta que a moto consome 3 litros e pouco ao 100, faz mais de 350 km com um depósito, tem um preço de 7.000 euros e principalmente seria a moto para eu me introduzir em percursos fora de estrada, começar a aprender a fazer um bocadinho de off-road. Acho que era uma moto, devido ao baixo peso, que eu me sentiria confortável. Além disso, é uma moto com 27 cavalos, não seria uma moto com demasiada potência e que eu com algum descuido ou inexperiência pudesse ficar em apuros a fazer percursos em fora de estrada. E então esta seria uma moto que eu gostava de ter na minha garagem como moto para curtir. A segunda moto que eu compraria seria uma Honda GL1000 Goldwing 1976, para ser das primeiras que saíram. E eu tenho uma Goldwing, não é? Tenho sido um bom fã da Honda Goldwing e seria uma moto, digamos, para ter como de coleção. Portanto, a ideia seria comprar uma moto já toda restaurada, tipo como esta que estão a ver, nesta cor vermelha, uma cor que eu gosto. Na altura foi uma moto bastante inovadora, além de ter 4 cilindros, tinha uma caixa de 5 velocidades, tinha 80 cavalos e 999 cm3. Além disso, tinha um depósito já considerado bastante generoso, um depósito de 19 litros, mas uma das características que a moto tinha para aquela época é que atingia os 200 km por hora de velocidade máxima e fazia 5 segundos do 0 até aos 100 km por hora. Portanto, só para terem uma noção, 5 segundos do 0 aos 100 é o equivalente ao que faz uma Honda NC 750X. Portanto, só para terem mais ou menos uma percepção. E portanto isto seria uma moto para sair de vez em quando, só para ouvir assim o barulho dela. E além disso seria, portanto, tenho uma Goldwing de 2022, ficava com uma Goldwing também de 1976. Estas motas no mercado de usados, assim restaurada, em condições, andará mais ou menos na casa entre os 6 e os 7.000 euros, ou seja, não é barata, mas também não é assim uma coisa que seja inalcançável, e portanto era uma moto também que eu gostava de ter na minha garagem para dar assim uns passeios de vez em quando. Vamos ouvir agora a moto a roncar um bocadinho, só para verem o que é que são estes 4 cilindros em 1976. Pessoal, tinha que ter uma moto destas, tinha que ter uma moto a 2 tempos, não há hipótese. Além de me lembrar a minha infância, mais a minha adolescência, isto são verdadeiras obras da engenharia. E o propósito desta moto seria, para depois, quando ganhasse experiência com a CRF 300, começar-me a aventurar com esta moto. Eu na minha adolescência tinha um fascínio muito grande por este tipo de motas, era a Honda CR, a Yamaha YZ, a Suzuki RM e portanto a KTM. Neste momento esta KTM, como ela tem faróis, as outras não dão para matricular, esta dá para matricular. Esta moto resume-se basicamente a 4 dados: 100 kg,
51 cavalos, 2 tempos e um cilindro. Pá, acho que não é preciso dizer mais nada. As motas a 2 tempos, em termos de relação peso-potência, em média, são cerca de 30% superiores às motas equivalentes a 4 tempos. Pá, eu mantenho o fascínio por estas motas a 2 tempos. Ao início seria só para ouvi-la a trabalhar, o barulho deste motor a 2 tempos, que eu adoro, e depois, quando ganhasse alguma experiência, seria para fazer algumas incursões fora de estrada. Pá, em termos de melodia de escape, eu adoro este tipo de motas, e portanto esta seria a minha terceira mota que eu gostava de ter na garagem. Eu, como não sou adepto das R's, portanto aquelas motas de pista, curtinhas e que se tem que ter uma posição muito curvada para conduzir, teria um bocadinho de dúvidas entre esta e a Hayabusa, mas eu acho que escolhia esta moto. Se era para ter uma Sport Tourer de performance, então ao menos que seja uma moto com 200 cavalos, supercharge. O único defeito desta moto, se é que se pode chamar de defeito, é o preço, 32.000 euros, mas esta moto serviria essencialmente para aqueles fins de semana, aqueles passeios de fim de semana em que se fica uma noite em algum sítio, e portanto esta seria, digamos, a moto canhão Kawasaki Ninja H2. Como não podia deixar de ser, tinha que manter uma Goldwing. Portanto, a única coisa que eu fazia era trocar a minha Bagger por uma Tour, uma moto já com suspensão eletrónica, muito mais conforto para o passageiro, mais capacidade de carga, e portanto seria a moto para fazer as grandes viagens que eu tanto gosto. E para mim continua a ser a Goldwing. Para mim é a melhor moto do mundo. Trocava por uma Tour, são 38.000 euros, mas cada dia que passa é uma moto que, na minha opinião, vale cada cêntimo aquilo que custa, e portanto tinha que ter uma destas na garagem obrigatoriamente. Espero que tenham gostado deste vídeo. Foi um vídeo diferente, feito de maneira diferente, mas espero que tenha sido do vosso agrado. E se não se importarem, comentem também aí quais é que seriam assim as vossas motas que gostavam de ter na garagem, para todo tipo de estradas, para todo tipo de climas, conforme vocês quisessem. Ok, pessoal? Muito obrigado por terem estado aí, um grande abraço e até ao próximo vídeo.